O nosso encontro de hoje é dedicado à ação, dando continuidade àquele recorte, àquela proposta, né, de entender as cenas. Então, mais uma vez, a gente partiu do entendimento espacial no primeiro encontro. Depois, na última aula, a gente viu como que as pessoas, os personagens vão localizar esse espaço, ocupar esse espaço, e como eles vão se localizar nessas imagens, a partir do que a gente passou de retratos. E hoje a gente põe mais uma pitada aí nessa história, trazendo um pouco de movimentação, de dinâmicas, desenrolando um pouco mais essa narrativa que se passa nessas imagens, pensando que essas personagens estão menos passivas, mas estão de fato ali exercendo algum fazer, e a gente vai fazer um panorama nesse fazer. Eu dividi em alguns momentos o nosso encontro de hoje. A gente vai ver primeiro, então, um olhar sobre o movimento em si, dentro da fotografia, né, um estudo sobre o movimento. Depois a gente vai ver alguns exemplos de expressão, ou seja, da expressão facial como um gesto, uma ação pequena no sentido de que ela pode não ser tão chamativa, mas que ela tem toda a sua potencialidade, e é isso que a gente vai ver nesse recorte. Depois o gesto, e aí a gente entra no que eu chamei de ação principal e ação secundária. Quem viu lá o vídeo de cena vai se lembrar que as ações, assim como os personagens têm personagens principais, secundários e coadjuvantes, as ações também elas podem ser ações que desencadeiam outras ações ou ações mais importantes do que outras. E no final a gente vai ver o que eu chamei de cenas complexas, que é um pouco de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? A gente começa o nosso panorama do dia vendo este senhor, que não é Charles Darwin, mas poderia, né, pelo look. Ele chama-se Edward Muybridge, e é tido também como um dos pais do cinema. A gente hoje, mais uma vez, vê um recorte que, de alguma forma, está relacionada, não com a fotografia de cinema diretamente, mas uma fotografia que influencia o cinema, ou que também bebe muito, se deixa influenciar muito pelo cinema. E que, em alguns momentos, opera de forma muito similar ao cinema. Vocês vão ver isso um pouco mais para frente. Mas o Muybridge, ele é tido como um dos pais do cinema porque ele vai justamente propor você colocar as fotografias em movimento, né? Ou esse estudo do movimento, do gesto das pessoas, dos animais, de uma infinidade de coisas animadas para projeções. Bem, o cinema ele também tem, assim como a fotografia, várias pessoas o descobrindo simultaneamente ou deixando as suas colaborações um em cima do outro. Então ele também é uma dessas pessoas que deixa a sua colaboração, inclusive em métodos mesmo, em descobrimentos mecânicos, científicos, e acaba que tem nisso também um pouco de contribuições de linguagem. Ele tem uma história muito doida de ter sido acusado de assassinato, porque ele realmente assassinou um cara, mas ele tinha sofrido também um acidente, ele foi tido como imputável, uma história bem louca, pessoal dele, assim. E provavelmente vocês devem conhecer o material dele, muito por esse tipo de imagem, vista elas às vezes, né, um quadro, mas muitas vezes também esse político, né, esse conjunto todo, conjunto de cenas que ele fotografou. Ele era um fotógrafo
que não fotografava só esse tipo de imagem pelo que ele é mais amplamente conhecido, ele era também, de certa forma, um fotógrafo local, né, que tinha, sei lá, um estúdio que fazia os retratos, que fazia a dinâmica social da sua localidade, mas esse é uma parte importante do que ele vai vir a se dedicar de forma muito autoral também, e, parte, a princípio, de um convite, né, de uma... Não é bem de um convite no sentido só de que é um pedido, mas de uma demanda comercial mesmo, assim. Para resolver um enigma. Se um cavalo, enquanto galopa, enquanto corre, fica em algum momento totalmente suspenso no ar. E para resolver este enigma, ele desenvolve essa técnica dele de fotografar em sequência, que consistia de ele fazer uma pista de corrida, né? No fundo ele colocava uma parede, que é esses quadriculados que a gente vê aqui no fundo, e ia colocando câmeras ao longo dessa pista de corrida, que eram disparadas sequencialmente, né? Então tinha toda essa questão desse sistema que ele desenvolveu, que é um pouco dessa parte tecnológica, né, que ele contribui, e assim ele consegue, como vocês podem ver no segundo quadro aqui, chegar a esse entendimento, essa prova de que, sim, em algum momento o cavalo ergue as suas quatro patas. A partir deste convite, desse experimento, ele abre uma janela de possibilidades, né? Ele enxerga uma janela de possibilidades e vai fazer esse estudo do movimento anatômico humano, mas de outros animais e até de outras, enfim, uma infinidade de coisas. Um estudo até científico nesse sentido, né? Como se dá os movimentos. É interessante, porque você percebe que a câmera ou o instrumento mecânico possibilita que você veja coisas que o olho humano não consegue perceber, né? Como se você tivesse que realmente decupar a vida real para perceber algumas questões, né? Então, tem um lado científico, justamente, no fazer dele. E aí ele vai fazer esse tipo de imagem de diversos tipos de movimento. E ele, como eu falei, ele mostrava esse tipo de coisa, animando essas coisas. Não é? A gente está vendo aqui quase como se fosse um contato, uma folha de contato de cada imagem que ele clicava, mas a forma que ele apresentava isso era animando uma projeção sequencial que a gente vai ver na sequência para quem não conhece. E tem uma obra assim muito, muito, muito extensa. Que vocês estão vendo que ele fotografou tanto de um lado quanto frontalmente, o mesmo movimento. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo reparar, mas a gente tem um pouco de como é esse sistema. Deixa eu não colocar tão grande. Desse lado, ele colocava as câmeras que estavam fotografando isso aqui, né, ao longo dessa raia. Aqui a animação, né, no caso como um GIF.
E assim a gente passa para o nosso próximo estudado da noite, que é o Guillaume Mille. O John Mille, ele tem um estudo que de alguma forma se parece com o Muybridge, que de algum lugar também tem referências, inclusive diretamente ao Muybridge, mas também para outros campos da arte e, na verdade, o trabalho dele já era mais pensado para demandas comerciais e algumas coisas, inclusive, também autorais, assim, que ele fazia porque ele queria, que a gente vai ver na sequência aqui, uma brincadeira com o Picasso. E o que ele fazia é um pouco diferente do Muybridge, porque ele usava flashes, múltiplos disparos de flash, num mesmo movimento, numa câmera aberta, por muito tempo. Então, uma longa exposição. E aí ele registrava esse movimento num lugar escuro, com vários disparos de flash, pegando, né, cada pedaço deste movimento. Na verdade, não é só essa forma, a gente até vai ver alguns outros exemplos, mas parte muito daí. Ele tem um estudo prévio com um cara que, agora até me fugiu o nome, mas que desenvolveu esses flashes ultra rápidos e que nem se declarava fotógrafo, ele também se colocava mais nesse campo do científico mesmo, ele era um professor do MIT, do Instituto de Tecnologia em Massachusetts, mas ele, enfim, acaba que tinha um estudo que gerava um conteúdo também, né, de arte, ou possivelmente artístico. E o Guillaume Mille estuda com esse cara, aprende essas questões do Flash, essa linguagem do Flash, e aí depois ele vai incorporar isso de diversas maneiras, né. Às vezes ele fazia o que a gente vai ver também, que é o light painting, que é um pouco disso aqui já. Light painting é você pintar com a luz, então você também precisa de uma exposição longa, só que essa luz, essa fonte de luz, diferente do flash, normalmente uma lanterna ou algo assim, ela aparece dentro da imagem, quer dizer, você pode projetar essa lanterna no espaço e pintar o espaço, ou você pode, com a sua lanterna, diretamente apontada para a câmera, também marcar a luz, que é um pouco do que está aqui, né? Quer dizer, de alguma forma ele colocou uma pequena lanterna na mão do violinista aqui, esse violinista vai fazendo o seu movimento, e depois, no final da imagem, desse tempo de imagem, ele faz um disparo de flash lateral que ilumina parte do violinista. Então, ele mistura um pouco essa coisa da longa exposição, dos vários disparos de flash, às vezes um no caso, e às vezes também esse light painting. Então, de certa forma, ainda é um estudo sobre o movimento, mas com outros recursos, outras linguagens, outras ferramentas técnicas que também têm, consequentemente, outras características de linguagem, né? Por exemplo, esse flash muito duro que ele joga, né, quase como se hoje a gente tivesse aquele estrobo de festa que fica piscando, ele tem uma dramaticidade muito forte. Claro que isso também depende sobre o desenho que ele cria, né, no sentido de onde ele localiza essa luz em relação ao objeto fotografado. Vocês podem perceber que muitas vezes é um flash bem lateral, então ele ilumina um lado, não ilumina o outro, né? Então ele consegue criar essa noção de sombra muito bem definida, um lado iluminado, o outro não. Muito do uso de um fundo preto, né, totalmente sólido, que destaca também esses personagens, principalmente nessa fotografia preta e branca, então trazendo todo um grafismo para isso.
Vocês estão vendo aqui que várias dessas imagens são para a revista Life, né? Como eu falei, ele produzia muito material para encomendas, no caso aqui, encomendas editoriais de revista. Então, ele é um cara que fotografou muitos, com essa linguagem dele, muitos atores, personalidades, e aí ele trazia um pouco essa brincadeira dele dentro das circunstâncias de cada pessoa. Mas também você percebe que tem esse estudo sobre o esporte, né, ou dinâmicas que já trariam também muito conteúdo para essa forma com que ele fotografava. Vocês percebem que às vezes você tem menos intervalos, né? É uma coisa mais sutil. Em alguns momentos isso vira até uma coisa abstrata. Então tem essa latitude entre o quanto que ele explora uma quantidade de disparos de flash, a quantidade de desenhos que ele vai criar na fotografia dele. Aqui vocês vão perceber, pela imagem na sequência, que essa imagem é diretamente inspirada num quadro do Duchamp, que chama-se Mulher Descendo a Escada, ou Noiva Descendo a Escada, agora não me lembro. E aí ele faz isso com uma outra forma, né? O Duchamp tinha explorava aqui nessa pintura uma escola cubista que dava essa coisa de ver uma mesma coisa sobre vários pontos de vista diferentes. E ele faz essa reprodução com o flash. Duchamp, para quem não se lembra, é aquele do mictório, do urinol. Também sabia pintar e era um grande artista, mas percebeu em algum momento que ele precisava provocar de uma forma mais conceitual e incisiva do que necessariamente o mundo precisava de mais pinturas. Vocês percebem aí que ele era um grande pintor também. Então, divulgações de filmes. E aí a gente entra nessa série que é com o Picasso, onde ele fazia então esse light paint, né? Uma lanterninha ali na mão do Picasso. O Picasso fazia os seus desenhos. Em alguns casos ele joga um pouco de algum flash no final da exposição. Em alguns casos tem alguma iluminação do ambiente. Em alguns casos, não sei se é uma luz acesa o tempo todo ou parte desse tempo mais longo da exposição, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem essa luz de contra, que é o que dá esse desenho no rosto dele. Teve uma luz frontal, do lado direito, que é o que ilumina ele frontalmente e projeta a sombra lá no fundo. E tem também o desenho do light painting, né? Nesse caso, a gente vê que a janela já também dá um pouco da iluminação de um certo ambiente, apesar de ela estar levemente fechada ali, mas é uma persiana, então ela deixa entrar alguma iluminação. Mas é um recurso muito interessante para pensar, né, como usar o movimento como registro, né, desse traço, desse fazer artístico, que é um movimento também, mas num campo meio etéreo, né?
Essa a gente já vê que tem múltiplos disparos, no caso, 3 disparos de flash, no começo, no meio e no fim, talvez, e o light painting, né? Mas aparentemente o flash vem da mesma direção. É um flash só do lado esquerdo do Picasso. Bem, visto esse recorte sobre um estudo de movimento, a gente entra agora em 2 exemplos que vão já bem mais contemporâneos, também, né? E que vão fazer vão se dedicar mais à atenção à expressão dos personagens. Esse primeiro, a expressão é o trabalho em si, praticamente. Esse é um fotógrafo brasileiro chamado Arthur Omar. Acho que talvez ele não se definiria só como fotógrafo, mas como um artista de uma forma mais ampla, um artista visual. É um cara que também se dedica a estudar a imagem em si. Ele tem alguns livros sobre isso, inclusive bem interessantes, apesar dele ser meio cabeçudo, assim, não num sentido acadêmico de uma linguagem inacessível, mas é porque as ideias realmente ele mergulha numas brisas lá dele e ele estuda aquilo com profundidade, mas vale a pena. Bem, e ele tem esse trabalho fotográfico que é possivelmente, pelo menos dentro da fotografia, o que ele é mais conhecido, que chama-se agora a face gloriosa, alguma coisa da face gloriosa, agora esqueci aqui a primeira palavra, se alguém souber e se lembrar, fica à vontade aqui para mim completar. E é um trabalho que ele fotografa durante o carnaval, com uma lente bem longa, uma teleobjetiva, né, aquele zoom bem fechado, e então captando essencialmente a expressão dessas pessoas. Possivelmente existe também aqui no final das contas um recorte, imagino, mas é assim que ele apresenta, né, esse trabalho. E esse trabalho ele vem sempre as imagens com um título, né, não é bem uma legenda, porque na verdade é uma palavra, é uma frase que nunca explica exatamente o que está sendo falado ali, né? Então é como se esse texto fosse uma segunda linguagem que se completa a imagem, e o que você fica pensando na sequência é uma terceira ideia. Então, por exemplo, essa daqui que chama-se O Dragão Desligando a Própria Sombra, não quer dizer nada. Então, quer dizer, em si, né, essa frase. Então, precisa dessa combinação das duas coisas. Algumas das imagens, como é o caso dessa, tem essa questão de uma velocidade mais lenta, né, de um pouco de movimento, que eu imagino até que deva partir um pouco da condição ali do lugar, né, dessa dinâmica do próprio movimento, enfim, eventualmente baixa luminância ali, mas que ele, obviamente, conscientemente incorpora, aceita que isso faz parte do trabalho, e acho que isso, na verdade, só realça o movimento em si, mas o que a gente está estudando aqui, que é essa questão da expressão, né, assim, dá mais dramaticidade, mais carga dramática para essas imagens, né? Até porque muitas vezes acaba que você não vê a pessoa em si, e não é sobre a pessoa em si, né? É sobre
essas expressões. Antropologia da Face Gloriosa, que é o nome. Alguém escreveu alguma coisa aqui, não sei se foi sobre isso aqui. Não estou conseguindo ver o nosso chat agora. Essa é uma fotógrafa americana que já não tem nada a ver com o trabalho que a gente viu anteriormente, do Arthur Omar, chamada Alex Prager, e que é um dos exemplos do cinema aqui de hoje, num campo também diferente do que a gente já viu, do Muybridge, mas que as imagens que ela produz se valem muito da expressão dessas personagens. E vocês estão vendo um pouco de como ela expõe esses trabalhos fotográficos, porque ela tem uma dinâmica de produção que é uma dinâmica realmente cinematográfica, ou seja, são pessoas, às vezes, atores, essa mulher é uma atriz hollywoodiana, inclusive, e aí ela tem uma produção de criar cenários, de vem figurino, boa parte desses trabalhos ela filma e fotografa, então ela filma a cena, faz a ação que tem que ser feita, isso vira um curta, vira enfim, um audiovisual, e dessa cena montada ela também tira uma foto. E eu acho que a foto funciona justamente, quer dizer, nesse sentido da expressão, né, uma expressão muito evidente, funciona justamente para trazer um pouco dessa expressividade, para essa expressividade é bom, né? Para essa, enfim, essa forma mais explícita de mostrar um pouco das sensações que esses personagens estão passando, da situação que eles estão passando, até um pouco do psicológico deles, né? Normalmente as personagens principais dela são mulheres. E você percebe que toda essa narrativa, né, de alguma forma que ela constrói, está partindo dessa expressão. Um pouco sobre essa questão cinematográfica que eu falei, a gente percebe não só em como ela monta, porque no final das contas, talvez essa fosse uma imagem que de alguma forma você poderia chegar nela documentalmente, ou enfim, fotografando coisas que estão acontecendo, apesar de talvez ser um pouco exagerado ali, mas você poderia encontrar alguém super maquiado, super montado, mas é possível. Nesses casos primeiros que a gente está vendo, a gente vai ver algumas imagens que já são bem mais complexas. Mas é interessante pensar também como tem uma linguagem cinematográfica do visual, né? De como essa imagem se constitui, a estrutura dela, muito pelo ponto de vista, um ponto de vista subjetivo que mostra que tem um viés ali, né? No caso, esse ponto de vista de baixo para cima que engrandece a personagem. Tem uma questão estética também, de iluminação, de paleta de cor, mas muito no caso dela também de uma paleta, de uma construção desse universo que passa pelos lugares, pelos objetos, pelo figurino, pela maquiagem, que é o que a gente chama da direção de arte, né? Ou seja, tudo o que você enxerga fisicamente, fora pessoas que estão ali dentro, né? Então, isso tudo acontece muito no trabalho dela. É uma que a gente vai voltar a ver lá na aula sobre cor, então não vou comentar tanto esse lado da cor dela, mas que também tem toda uma linha aí que a gente poderia seguir.
Em alguns casos, a gente percebe que são, principalmente essa e essa, talvez, que é um tempo mais suspenso, né? E que essa expressão também mais, não é passiva, mas é meio, muito sutil, né? Quase nada, quase não fazendo nada, mas que tem esse ar de um tempo meio indefinido, que lembra bastante também aquele recorte que a gente viu da Cindy Sherman na semana passada, aquele recorte colorido dela sentada no chão. Com certeza, Cindy Sherman é uma referência para Alex Prager. Em alguns momentos, essa expressão aí, enfim, mais óbvia, né, mais clara, mais extrema, de alguma forma, dá mais uma noção de que é entre alguma coisa acontecendo, né? E algo que vai acontecer, como se fosse um pouco um instante decisivo de alguma forma, como é esse caso aqui. Então é interessante como ela consegue fazer esse jogo, né, com o tempo, né, assim, por vezes suspender o tempo e por vezes com a fotografia projetar tempos passados e futuros a partir desse recorte que ela escolhe mostrar. Aqui a gente vai entrando esses exemplos mais complexos, né, quer dizer, entendam que todas essas pessoas estão estrategicamente posicionadas e dirigidas. E que as escolhas de que cada um está num determinado lugar tem a ver com a construção dessa imagem, pelo que ela vai vir a significar, em termos de, por exemplo, quem é a personagem principal dessa cena, quem são os personagens coadjuvantes, quem são os personagens figurantes que contribuem com coisas minúsculas, às vezes, mas também no sentido formal, de como ter um equilíbrio, por exemplo, pelas cores. Então, você percebe pontualmente destaques de cores diferentes. A pessoa que tem a cor mais gritante, de alguma forma, por outro lado, está de costas para a gente, que é essa mulher com uma roupa florida. Então, por um lado, lhe dá né, um nível de atenção maior, e por outro, ela não é um personagem no qual a gente deva ficar ali investigando, e tem outros que são mais discretos, no entanto, performam ações que podem oferecer um fio maior para você se interessar e investigar de algum jeito esses personagens. Por exemplo, destacaria esses dois homens aqui, né, um lendo o jornal, o outro levando um jornal e tirando o chapéu, esse outro que tem uma expressão, não sei se dá para ver tão bem, né? Acho que essa foto não está com uma qualidade tão boa, mas ele tem um olho super esbugalhado, enfim, o que será que esse cara está vendo, que já sugere também algo que está além do que a gente consegue enxergar no quadro. Enfim, tem toda uma construção nas imagens dela, especialmente nessas fotos que tem muitas coisas acontecendo, que desdobram outras ações muito interessantes também, e que poderiam até ser olhadas sobre o aspecto do personagem na semana passada, nesse sentido do personagem principal, secundário, coadjuvante. E para completar, para não deixar esse suspense se alguém ficou na dúvida, a personagem principal dessa história é, obviamente, uma mulher, que é esta daqui, e ela é a personagem principal, porque, bem, alguns fatores. Ela é a personagem mais bem iluminada, ela é a personagem com, não a cor de mais destaque, que a gente viu que é essa daqui de flores, mas uma das cores de maior destaque.
ela está no ponto, um dos pontos áureos da imagem. Se a gente projetasse um jogo da velha aqui nessa imagem, ela estaria nesse superior direito. Ela é a personagem que tem mais respiro em volta dela. Então, se a gente fosse comparar, por exemplo, contra essa personagem do centro, né, que de alguma forma também tem destaque, mas não tanto quanto ela está no centro, que é um ponto também nobre da imagem. No entanto, ela está quase que o rosto dela começando a ficar coberto pela janela. Ela já não tem cores tão em destaque, ela está no meio dessa multidão, enquanto que essa aqui tem um pequeno respiro, é a única que tem um respiro em frente. Todas as outras personagens em volta dela, você não enxerga o rosto, ou seja, ela é a única que quando você que vira o rosto, você tem um destaque numa área considerável do quadro. Mais a luz, mais a cor, a expressão também, de alguma forma, apesar de também não ser a expressão mais forte, a expressão mais forte talvez seria deste cara. Então você teria claramente nessa imagem uma personagem principal, outros coadjuvantes que estão próximos dela em termos de importância, de destaque, e aí você vai decrescendo até você ter personagens coadjuvantes que você não sabe nada praticamente, como esse cara de terno preto, que você só vê que tem uma pessoa ali, até que você tem pessoas que cada vez mais têm destaque, né? E percebam como é importante nesse caso dela, voltando um pouco na questão dessa direção de arte, né, dessa construção da personalidade pela roupa, principalmente, que você consegue, às vezes, saber sobre esse personagem simplesmente pelo tipo de objeto, de item que ele usa, né? Já projetando um pouco sobre nosso encontro de a fotografia das coisas, né, dos objetos, como os objetos eles carregam informações também, eles têm simbologia, né, eles têm, enfim, as suas narrativas próprias, né, e que combinados com os personagens desenvolvem as narrativas desses personagens. Enfim, me estendendo um pouco aqui sobre a fotografia dela, mas também trazendo algumas características que eu acho que são importantes para a gente pensar na imagem como um todo. E que, só para lembrar, nesse caso ela está operando de uma forma cinematográfica, né? Quer dizer, essa parede provavelmente não existe, essa parede provavelmente é uma cenografia, é montada. Tudo isso aqui deve estar acontecendo num estúdio. Mas é possível que você tenha essa lógica também numa fotografia mais documental, numa fotografia onde você procura por essas coisas no mundo, se essas são as coisas que te interessam. Ou seja, se você se interessa por coisas de circo, você tem que ir no circo. Então passa um pouco por você também ir nos lugares onde tem esses objetos, personagens, circunstâncias que fazem parte desse teu imaginário, desse teu campo de interesse, e ao mesmo tempo estar atento para essas coisas quando elas surgem, quando a vida te entrega isso, você capturar nesse processo mais espontâneo. Mas que no final das contas sempre passa por escolhas que você faz, ou de construir ou de recortar do mundo. Bem, agora a gente vai entrar num pequeno grupo que fala sobre o gesto, então o que seria esse movimento mais sutil, né, menos expressivo. Não comentei isso lá atrás, mas essa é uma das aulas que eu tenho mais dificuldade de chegar num recorte de autores, porque, de alguma forma, é um dos dias que trata das coisas que eu fotografo também, assim, né? Eu venho dessa fotografia de rua, então hoje a gente vai ver um pouco disso, fotografia de rua, fotógrafos documentais, esse pessoal mais próximo do cinema. Tem alguma coisa do campo de arte também. Então, extremamente complexo chegar nesse recorte. Depois eu vou completar, prometo, até amanhã, aquela lista com material complementar para que vocês possam expandir aí. Então, tem vários nomes que não cabe aqui, até porque acabo tendo que criar fazer algumas escolhas, né, para que a gente tenha um panorama diverso. E então, por exemplo,
obviamente, hoje seria um dia para a gente, de alguma forma, ver Cartier-Bresson em seu instante decisivo. Mas eu não sei se foi nessa turma que eu falei, mas a gente não vê Cartier-Bresson nesse curso, porque o Cartier-Bresson vocês já vê em outros lugares. Então também tem esse lado de tentar apresentar pessoas que, de alguma forma, estão meio fora do circuito mais tradicional, que vocês já vão ter exposição em outros lugares. Mas fala um pouco sobre essa questão, né? E aí, nessa ideia do instante decisivo, desse gestual, no ápice da sua expressão, o mínimo da expressão seria um pouco do gesto, né? Essa expressão mais singela. Lembrando que o singelo é potente, ele só é mais quieto. E para começar esse grupo, a gente vai ver o Gordon Parks, que é um fotógrafo de extrema importância na história documental, também tem uma carreira no cinema, dirigindo filmes. E essa fotografia documental dele parte, às vezes, de uma coisa mais fotojornalista, fotojornalística, de atender a pautas mais quentes, às vezes, sobre uma encomenda de algum veículo, e às vezes de temáticas que ele se interessava e iria investigar por conta própria, digamos, né? Um cara que tem uma gama muito extensa e que vale a pena ver, até porque aqui eu estou, então, justamente recortando pelo gesto, né? E ele também tem outras coisas do movimento mais amplo, que eu me contive para não colocar aqui, para que ficasse mais evidente o que eu queria tratar com vocês, como ele fala dessa coisa do gesto também com uma forma muito potente, muito... Enfim, acho que é melhor as imagens falarem por si só, né? Tentei trazer um recorte também da cor, da fotografia em cor dele. Ele tem fotografia colorida. As que as pessoas mais conhecem normalmente é o preto e branco, mas ele tem bastante coisa em cor, tem médio formato, pequeno formato, grande formato. Assim, um cara que tem realmente uma exploração muito grande. E aí eu também trouxe a cor, primeiro porque afetivamente bate muito no meu coração, e segundo porque acho que é um pouco menos usual das pessoas verem, então acho que de alguma forma apresenta. Bom, vocês perceberam que ele é um fotógrafo preto, ele é muito importante na história da fotografia preta americana, e também vai tratar de eventos fundamentais na história americana, norte-americana, da comunidade preta. E não só da comunidade preta, mas de alguma forma também de pessoas em vulnerabilidade. Então, ele tem uma matéria que ele fala, né, ou investiga de alguma forma a vida prisional. Ele tem um trabalho super longo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que a gente vai ver uma imagem com um garoto que morava numa favela no Rio de Janeiro, que ele veio acompanhar por bastante tempo. Hoje esse cara já é um senhor também. Então, assim, um cara que às vezes era uma coisa meio também da fotografia de rua, de estar passando e fotografar, e isso de alguma forma também vai construindo um lugar. Por exemplo, essa imagem é uma imagem que ela é feita meio solta, assim, né? Mas que também fala sobre a vida e a cultura preta nos Estados Unidos. Então, isso colocado num panorama do acervo dele, da obra dele, você pode criar essas conexões muito fácil, né? Porque tem esse substrato, tem esses materiais aí. Há alguns anos, teve um clipe do Kendrick Lamar que se utilizou de algumas imagens dele como referência, inclusive reproduzindo elas
quase que fielmente. Essa é uma delas, a do garoto com a Joaninha também, do besouro. Esse que é o Flávio, que ele acompanhou aqui no Brasil bastante tempo, um garoto que vivia no extremo da pobreza. E ele ajudou a arrecadar fundos para a família do Flávio também. Nesse recorte do gesto, eu obviamente também dou uma atenção para essa expressividade das mãos, né? E que eu acho interessante porque tem tanta coisa que a gente consegue contar só com a expressividade da mão. Então é uma forma também da gente olhar um pouco para essa fotografia que pode ser mais recortada, mais detalhada, mas, enfim, para a gente passar por todas essas maneiras de se expressar, de se movimentar, de contar coisas com gestos, com movimentos. Essa é Meg Steber, uma também fotojornalista, fotógrafa documental. Gordon Parks já morreu, Meg ainda está viva, tem um trabalho super bonito, bem diverso, assim, ela meio que muda um pouco por séries, a forma como ela retrata. Então ela é desse tipo de fotógrafo que entende que cada tipo de assunto precisa de uma forma imagética de ser entregue, né, para que isso tenha potência para chegar na sua audiência. Então, se você olhar para o trabalho dela sobre esses recortes, vocês vão ver que cada coisa tem um jeito de se fotografar e vai acabar tendo uma energia diferente, né? Não só um aspecto estético diferente. Acho que é importante falar também nesse encontro de hoje que essa forma como você acaba registrando o movimento do mundo, né, depende muito de como você interage com o mundo, ou seja, de que abordagem você tem perante a cena que está se desenrolando à sua frente, o que você está envolvido, né, nesse caso. Ela está ali dentro, ela está colada no que está acontecendo, né? Então essa é uma imagem que vem de um trabalho dela sobre o Haiti, e que está contando sobre um Haiti envolto em, além da miséria já histórica, de conflitos e tal, de guerra civil ali. Então, a forma como ela aborda esse trabalho, né, muito envolvida ali, muito próxima, é expressa também nas imagens, né? Esses movimentos, eles têm essa carga dramática diferente, por exemplo, dessa primeira imagem que a gente viu dela, que já é uma coisa mais de reportagem, de contar sobre essa personagem de um jeito um pouco mais distante. E vocês vejam que não é só a questão da distância física, mas é de um olhar menos, enfim, interferindo de alguma forma também. Então, acho que é interessante a gente pensar nessa questão, dessa dinâmica de como a gente interage com o que está acontecendo ali, né? De que ponto de vista a gente está olhando as coisas. E mesmo no sentido de que atitude você tem perante as coisas. Você está só observando e coletando coisas, ou você está caçando uma história, né? Você está identificando os pontos que você precisa, indo atrás deles e pegando eles num bote. Então, que é um movimento também do fotógrafo, né? Ou da fotógrafa. Isso também é Haiti.
está um pouco fora da ordem. Bom, uma gama bem extensa, né, o trabalho dela. Vai das histórias super entrando na intimidade até coisas mais cruas. Bom, dizem que a gente não iria ver Cartier-Bresson, mas a gente vai ver Martin Frank, que é a esposa do Cartier-Bresson. E aí ela está aqui porque ela tem um trabalho incrível e que muitas vezes a gente não vê, não conhece. Enfim, né, questões do mundo, como ele é e deveria parar de ser, mas... Inclusive, se vocês procurarem, às vezes, Cartier-Bresson no Google, sai fotos que é da Martin Frank. Bom, por um lado, isso poderia ser compreensível no sentido de que eles têm linguagens parecidas, mas não justificaria, né, o roubo autoral. E então quero trazer ela nesse sentido também do gesto ainda, esse gesto que é o que conta a história que a gente está vendo. Esse fator que é o da linguagem, que eles partilham de alguma forma, passa também por várias escolhas, ou seja, um ponto de vista mais de observador, no caso deles, do que a Meg Stabber que estava caçando no Haiti. Tem uma questão da geometria, de como eles organizam as imagens deles, essa ideia do instante decisivo, né, de você pegar um pouco do ápice do momento ali que te possibilita contar um recorte que sugere um antes e um depois. O preto e branco, obviamente, né, com uma camada estética ali, uma escolha estética. Martine é francesa. Morreu também já. Essa é Jill Friedman, uma fotógrafa que morreu recentemente, assim, poucos... Não sei se foi ano passado, acho que ano passado. Americana, de Nova York, sua produção é em Nova York, fotografando ou a rua de uma forma mais livre, ou alguns temas que ela se interessava. Os trabalhos mais famosos dela, que é o que a gente vai ver, além desse primeiro começo aqui da rua, já pensando que ela está mais começando o nosso grupo de ações principais, ou ações mais importantes e mais expressivas, ela fotografou muito também os policiais e os bombeiros de Nova York, em um determinado período. Gabriel, é ela que aparece no Everybody Street? Não lembro. Isso. Ah, tá. Então é esse recorte. A partir daqui a gente vai ver os policiais, é um trabalho que chama Cops, em que ela segue esses policiais, mas não só como no sentido meio paparazzi, né, que vai atrás, mas realmente vivendo
conjunto deles, ela era uma fã desses policiais, isso a gente está falando da década de 80, e assim, quer dizer, parte um pouco de uma coisa meio paparazzi, ela conquista esse lugar de amizade até com eles, seguindo, ficando o carro na porta da delegacia de madrugada, e a hora que os caras saíam correndo ali atrás, e aí chegando no lugar da chamada, ela ia fotografando, até que chega um ponto que ela disse que ela ia no banco de trás do carro dos policiais, das viaturas. Trazendo um pouco para essa questão do movimento, pensando nessa imagem que acho que explicita bem essa ideia da ação principal, a gente tem algumas ações diferentes acontecendo aqui nessa imagem, né? A gente tem a ação do garoto com um revólver, a ação deste garoto que responde rindo, né? A resposta dele é o riso, a resposta desse policial que fica meio enigmática pelo recorte dela, pode ser que ele nem estava achando nada tão grave assim, mas ele olha meio quase que repreendendo. E a gente tem outras ações de coadjuvantes que estão na rua, principalmente este grupo aqui se abraçando, né? Me parece que é uma criança com os pais. Então percebam que a gente tem uma ação principal, outras duas que respondem à ação principal, e uma outra ação muito sutil, que é só esse abraço, que mostra uma história quase que paralela, porque não tem nada a ver com essa ação principal. E também é muito menos importante, quer dizer, não é nada que também chama a nossa atenção, faz a gente, nosso olhar ir para lá e ficar lá, no canto. Não, nosso olhar pode até passear pelo enquadramento, tem outras coisas acontecendo, mas o foco fica aqui nessa tensão, nesse jogo entre esse cara que propõe uma coisa e esses dois que respondem essa coisa. Aí a gente entra no grupo do trabalho dela sobre os bombeiros, que de alguma forma parte um pouco dessa mesma lógica, né, assim, de acompanhar eles e tal, documentar um pouco a vida. É claro que aqui eu trouxe um recorte, se vocês forem olhar esses trabalhos, eles são mais extensos, eles mostram mais, inclusive, de uma questão de dia a dia, tem umas coisas de retratos posados, enfim, tem um trabalho, viraram livros, tem suas gamas mais extensas, assim, contando sobre esses personagens e seus universos. Mas eu acho interessante a gente notar como cada um tem meio que uma pegada, um sentimento mesmo, um clima muito diferente, que eu percebo que passa pelos fazeres, né, pelos ofícios. Quer dizer, enquanto que os policiais estão muito ligados a essa questão da violência, no sentido de que eles respondem ou lidam com essa violência, não necessariamente que eles são eles que estão causando essa violência, pelo menos não, com certeza não é como ela enxerga eles como heróis. Aqui nos bombeiros ela também os enxerga como heróis, mas tem uma outra coisa, quer dizer, aqui eles estão salvando vidas, então o contexto muda um pouco. E isso interfere diretamente no contexto ou no clima que vai ser apresentado, né? Quer dizer, de alguma forma, aqui nos bombeiros, tem uma possibilidade de se falar de afeto também, né? Principalmente até naquela primeira imagem do beijo, que pode não necessariamente também ser um beijo em si, mas que de alguma forma ela traz essa possibilidade.
Bom, Bruce Davidson, a gente comentou semana passada no final da aula sobre o trabalho dele do metrô, e aqui a gente vai ver além do metrô. Ele também é um fotógrafo americano, que também fotografa a rua, mas também tem seus projetos, também tem seus trabalhos editoriais, apesar de esses não serem os que acabam tendo tanta importância no final, assim, no acervo dele, né? Os trabalhos editoriais, tipo pautas mais pontuais. É um cara que tem, assim, viajou vários lugares do mundo, tem alguns lugares específicos, por exemplo, Escócia, que ele se dedicou um tempo e tal, fora Nova York em si, ou até os Estados Unidos de forma um pouco mais ampla. Mas, enfim, tem um trabalho que dá uma girada aí e produz até hoje. Eu falei na semana passada aqui no trabalho do metrô que a gente vai ver, ele ficou 3 anos fotografando em preto e branco, até que um dia ele percebeu que ele era um trabalho colorido. Mas eu gosto de perceber como ele também é um cara que faz esse estudo de entender que, enfim, cada história precisa de uma linguagem, de uma forma de ser entregue, e nesse sentido, quer dizer, o preto e branco ou colorido talvez seja uma das primeiras escolhas que ele faz para determinar para que caminho ir. E eu digo isso porque a gente tem que lembrar, a gente vai falar um pouco mais disso na aula de cor, que a cor demora a ser tida ou aceita como uma linguagem válida mesmo. Quer dizer, primeiro ela era uma linguagem completamente vulgar até, num conceito muito quadrado do século passado. Mas, enfim, quer dizer, para você fazer essa escolha e trazer a cor, precisava ser uma coisa muito consciente, e aí é preciso entender que eles vão, quer dizer, vão entender que a cor está adicionando alguma coisa a mais, não só de informação, mas que a linguagem daquilo se amplia, né? A voz daquelas imagens, daquele trabalho se amplia. E nesse sentido também, quando eles têm essa clareza, essa forma de pensar, mas ainda assim escolhem eventualmente por preto e branco em algum trabalho, mostra que eles também percebem que alguns trabalhos se elevam com o preto e branco. E eu acho que os trabalhos dele no final que ele apresenta tá sempre muito bem, tem sempre o clima muito certo, sabe? Pensando nessa ideia de também do como reagir, né, de como a sua dinâmica de interação com as fotos, né, de abordar as cenas, ele é um cara que observa muito o que está acontecendo e interage muito com o que está acontecendo. A gente falou semana passada nessa conversa sobre o metrô, que o trabalho do metrô tem uma gama bem ampla de retratos posados a coisas extremamente espontâneas, mas de qualquer forma, vocês percebam como ele está sempre de olho nesse gestual, nas pessoas, e às vezes passa por uma coisa mais de uma expressão, às vezes é um movimento realmente expressivo, no seu ápice, às vezes é uma relação pequena entre as pessoas, às vezes é dessa dinâmica do que está acontecendo no lugar como um todo. Então é um cara que tem um nível de atenção muito elevado no que está acontecendo. E de reação também, né, para capturar isso. Aqui é um exemplo lá do metrô. A gente comentou da foto da arma, né? Nesse ponto aqui, ele ficou fotografando bastante tempo no metrô. E ele, enfim, o metrô nos anos 80, no Nova York, ele não era um lugar
não era parque de diversão, assim, né? Ele era um lugar violento, ele era um lugar, enfim, que também refletia de alguma forma a cidade de Nova York, mas no extremo, de alguma forma. E ele, em um período desse trabalho, teve acompanhado de policiais disfarçados. Então, quando ele faz essa imagem, ele faz essa imagem sabendo que ele poderia arriscar e que, na sequência, os policiais iriam fazer essa prisão. Então, ele também não morreu na sequência. Bem, Cláudia Andujar, que eu acho que a gente pode falar que é uma brasileira, pelo menos ela tem essa naturalização. É uma fotógrafa da Suíça, originalmente, que, enfim, aparece no Brasil, né, num movimento de fuga da guerra mesmo, Segunda Guerra, e que tem um trabalho bem grande. Quem não conhece, ou nunca ouviu falar, assim, é uma das pessoas mais fundamentais, não só da fotografia brasileira, mas mundiais. Ainda viva, uma senhora já de avançada idade, mas ativa. E ela fala que ela começa a fotografar como um exercício de conhecer o Brasil e se relacionar e conhecer as pessoas, né? E para isso ela vai fotografar uma infinidade de coisas, mas o que a gente vai ver especialmente é o trabalho da vida dela, que é o trabalho com a etnia Yanomami, que é uma etnia indígena que originária aqui, né, dos povos originários aqui do Brasil, e que, na verdade, se estende até a Venezuela. Eles ocupam, ou ocupavam originalmente, uma área bastante grande do território. Acho que é a partir do Mato Grosso. Bem, e esse povo, ela vai fotografar por mais de 30 anos. Ela fotografa eles de diversas formas, em termos de linguagem, de técnicas, até porque é um tempo muito longo, né? E ela vai explorando formas de técnicas de linguagem, de abordagem, de lidar com eles também. Ou seja, às vezes é um retrato mais pousado, às vezes é uma documentação mais do dia a dia, às vezes são cenas mais abertas, às vezes são cenas mais de detalhe. Aqui eu foquei, obviamente, na questão do movimento, das ações que estão rolando. Mas vocês vão perceber que tem umas linguagens diferentes aqui. Tem uma questão também de experimentação sobre as imagens depois, ou seja, por exemplo, tem umas fotos que ela faz que ela fotografou originalmente em preto e branco e depois ela volta e fotografa com filme colorido uma impressão preto e branco, uma foto, né, um papel preto e branco. E aí vira uma nova imagem, um tom colorido, às vezes tem um certo reflexo daquele papel, enfim, que traz uma outra energia, uma outra estética, mas uma outra sensação para aquelas fotos. Então tem diversas explorações que ela faz ao longo da vida, até porque em algum momento, na década de 70, acho que é 70 já, o governo militar a proíbe de fotografar lá, porque ela era obviamente uma comunista, né, transgressora, e aí ela vai ficar sem fotografar os Yanomamis por bastante tempo. Depois ela volta, faz inclusive um trabalho que é chamado Marcados, uma outra dinâmica. E também cria um instituto para demarcação do território Yanomami, trabalha pela defesa dessa etnia e sua cultura numa outra instância, né? Pra vocês terem uma ideia do nível de envolvimento que ela tem com essas pessoas, ela era chamada de mãe por eles. E chegou, obviamente, a falar a língua, enfim. Recebe eles até hoje em
São Paulo, né? Tipo, tem essa troca com eles, esse intercâmbio com eles muito importante ainda. Quer dizer, mesmo o trabalho dela ainda atualmente ainda está em curso, no sentido de que agora ela tem uma exposição global, né? Por exposições e por livros, quer dizer, essa defesa se dá em outra ordem, né? Ainda ressoando essas décadas de trabalho. Tem uma coisa interessante, que ela escolhe fotografar os rituais com flash, né? Primeiro porque era impossível não fotografar dentro das ocas à noite com flash, mas também essa longa exposição, que também ajuda a luz entrar o máximo possível, mas que nessa longa exposição e nesse flash acaba trazendo uma carga energética que ajuda muito a contar sobre esse estado de transe espiritual que eles atingiam durante esses rituais, né? Então, é interessante ver esse encontro de linguagem a favor do conteúdo, né? Do como e do que. Lembrando que isso é, obviamente, tudo filme, né, gente? Aí tem também algumas vezes, eu não sei se eu trouxe aqui agora, vamos ver, que ela também faz longas exposições e dispara o flash várias vezes. Então ela vai imprimindo essas camadas como se fossem duplas exposições, né? Mas são flashes diferentes numa mesma foto. Era para ter aqui, se não tiver, depois eu mando para vocês verem. Mas que, enfim, também várias formas que vão ressoando essa coisa, essa mitologia mesmo, enfim, essa história, né, e essa carga dramática que ela estava contando. Isso aqui já é também fotografar com cor em cima de uma foto preto e branco. Vocês veem que ganha um tom. E tem umas duplas exposições, então ela mistura. Essa foto aqui, se vocês repararem, esse cara aqui, se não me engano, é esse cara aqui. É interessante também ver essa reinterpretação do acervo, enfim, criando outras histórias. Isso aqui é uma série que vira um sonho, né? Que também tem tudo a ver com a mitologia deles. Bem, Cláudia Andujar, uma deusa. E aí a gente passa para Vivian Maier, que é uma fotógrafa de rua. Para quem não conhece a história, recomendo assistir o documentário que está no nosso conteúdo complementar, em filmes. Mais rapidamente, é uma mulher que trabalhava como babá e fotografava praticamente a vida toda, fotografou, sem nunca ter mostrado nada do que fotografou para ninguém, e basicamente sem nem ver o que fotografou. Para resumir, o trabalho dela foi encontrado algum tempo depois da morte dela, ou enfim, é meio misturado essa história, a morte com a compra. Também tem alguns acervos dela, mas a grande parte do material dela o cara encontrou, e aí encontrou quem era o autor, depois, um tempo depois, procurou de novo, achou um obituário dela, muito recente, e aí, enfim, ele vai atrás de descobrir quem é essa mulher, descobre que ela era uma babá, e esse documentário conta um pouco, reconstrói um pouco quem era essa figura, que fotografou 100 mil rolos e nunca mostrou nada para ninguém, e desses 100 mil rolos ela tinha, acho que era 10% revelado, e desses 10% revelado, muito pouco tinha ampliações, tinha cópias no papel. Então, assim, basicamente tudo no escuro, né?
E aí, enfim, né, uma história muito doida e uma produção enorme. Ela vai fotografar até a década de 90, próximo dela morrer. Ela morre praticamente solitária, né, assim, velhinha, que fica sentada na praça gritando com os outros. E é isso, ela amava fotografia. Vou mostrando um pouco das imagens quanto conta a história dela aqui. E ela encontrou essa fórmula que na cabeça dela fazia sentido, de ser babá, de cuidar de crianças, morando na casa dessas famílias, onde ela tinha casa, comida e roupa da lavada, né? Quer dizer, tinha essa segurança, e ao mesmo tempo ela tinha algum tempo para dar um rolê com as crianças à tarde e fotografar a rua, que era o que ela gostava. Eu acho muito interessante como que ela chegou nessa fórmula, que era uma fórmula, enfim, né? Cada um encontra também o seu... Tem uma gama bem extensa assim, de coisas que ela testou. Principalmente ela fotografou em médio formato, com Rolleiflex, que é aquela câmera, duas lentes que você olha de cima para baixo. A gente tinha visto lá atrás da Diane Arbus também, mas já num contexto bem mais dinâmico, assim, da espontaneidade da rua. Apesar de que ela tem também algumas coisas posadas, tem de dia, tem de noite, ela tem de tudo, assim. No documentário conta que ela, em algum momento, virou para o chefe da época dela e falou, olha, vou dar um rolê e volto daqui 8 meses, e deu uma volta no mundo, inclusive mostra a passagem dela para São Paulo, e aí mostra algumas imagens, sem falar de onde é, mas tem algumas que dá para perceber que poderia ser aqui, né? Enfim, tem um acervo gigante que eu acho que até hoje, não sei se eles já chegaram a fazer esse processo de revelação, né? Porque aí foram descobrir esse material. Parece que 80% do material dela tá com esse cara que faz o documentário, mas antes dele ter comprado coisas dela, já tinha um outro cara que tinha achado também esses mercados de pulga, esses leilões americanos, e ele tem um outro parte do acervo. Eu não sei se tem uma terceira pessoa, mas pelo menos tem essas duas figuras com o grosso. E aí, como eu disse, tem várias linguagens diferentes, tem a cor também. E essa cor ela faz normalmente com uma câmera Leica, que é aquela primeira que ela estava fotografando. Uma câmera, então, mais leve, mais ágil. E aí eu gosto muito de perceber como quando ela, obviamente, tem noção que está com filme colorido na câmera, ela explora a cor como um elemento, né, também para contar as histórias dela. Então tem uma escolha de paleta, tem a cor funcionando ali. E nem falei muito sobre o movimento no caso dela, mas é um pouco isso, assim, a dinâmica das coisas. Ela tem um humor que às vezes é meio ácido, como nesse caso, às vezes é até meio dark, meio tenebroso. Mas é isso, uma mulher que estava ali andando com as crianças pela rua, em Chicago principalmente, onde ela morou. E enfim, acho que vale a pena dizer também, só para completar uma coisa aqui, assim, que ela é contemporânea de várias figuras muito importantes na história da fotografia, principalmente até para fazer um paralelo mais justo, assim, americano, como o próprio Robert Frank, que poderia estar nessa aula, mas não cabe porque é muita gente, apesar disso ser quase que um pecado. Mas também Robert Frank é um cara que vocês vão ver mais facilmente por aí. Enfim, Robert Frank e mesmo o Bresson, e ela... Então ela começa a fotografar em 1950, e ela em 1950, ou até um pouquinho antes, ela sempre esteve muito liberta de qualquer regra. Então, o fato dela fotografar colorido, por exemplo, é um exemplo, é um desses casos, assim. Ela tem um nível muito
alto que poderia ser, sabe, páreo a muitas pessoas do seu tempo, no entanto, com uma liberdade muito maior do que qualquer um desses. Mais para frente do que as décadas de 50, o Robert Frank vai se permitir muitas coisas também, quer dizer, ele já nunca foi da escola caga-regra do Bresson, mas, enfim, acho que é importante ressaltar isso, ao passo que a gente também não consegue colocar ela na escadinha da evolução do que ela contribuiu para a fotografia do seu tempo, porque o trabalho dela só vai ser descoberto em 2011. Então, tem um pouco essa dissonância, que ela foi de vanguarda, por um lado, e, no entanto, a gente, obviamente, consegue estar fazendo esse estudo aqui hoje, mas a gente faz esse estudo descolado da linha temporal que ela poderia ter contribuído, e aí é um pouco desse contrapeso, né, do fato dela ter escolhido não mostrar nada para ninguém. Enfim, só para a gente também ter essas noções. Correr um pouco aqui, porque ainda tem bastante coisa, e gente importante. Essa é Susan Meiselas, uma das minhas fotógrafas favoritas, uma das mais importantes documentaristas da história e também atual, ainda muito ativa. Ela trabalha essencialmente com projetos de longo prazo, em que ela volta constantemente a esses lugares, mesmo em casos em que ela fotografa por um período mais curto, intensamente uma história, mas depois ela vai fotografar e acompanhar os desdobramentos dessa história. Por exemplo, é o que ela faz quando ela fotografa a América Central, que a gente vai ver mais para frente. Estou colocando aqui um pouco cronologicamente dos trabalhos dela, que é, assim, o mínimo do mínimo, porque se vocês entrarem no site dela, tem 30 projetos, e todos são nessa perspectiva de longo prazo, e voltando, e ela mostra filmagens, ela mostra gravações de áudio, ela mostra caderninho que ela faz, anotações, então os trabalhos dela se desdobram em todas essas outras mídias e formas de registrar, documentário que ela faz, enfim. Mas aqui esse é um primeiro projeto que ela fotografou garotas do bairro que ela morava, eu acho que ela mora ainda lá nesse bairro, a Susan. As garotas, quase nenhuma delas moram ali. Mas, enfim, são garotas que ela ficou amiga também, ela era um pouco mais velha que elas, mas ela conta essa história desse grupo por um tempo, assim, acompanhando essas garotas. Chama Garotas da Rua Prince Street Girls. Aqui a gente já está vendo, obviamente, ações secundárias rolando, né? Também, então, cenas bem mais diversas. Esse é o trabalho de primeiro destaque dela, grande, é o trabalho que leva ela a integrar a agência Magnum, em que ela fotografa, chama-se Carnaval Strippers, em que ela fotografa esse universo do strip em feiras de... Não é carnaval no nosso sentido de carnaval, é carnaval, aquelas feiras de... tipo feira de rodeio com parque, é uma coisa meio comum dos Estados Unidos de interior mesmo, assim. E aí essas feiras, elas meio que iam rodando ali durante o verão. E é durante 3 verões que ela acompanha essa trupe, digamos, e aí ela fotografa desde essa entrada, né, que é o que ela consegue fazer no primeiro ano, até os bastidores, atrás da tenda no final, né, e é interessante pensar nisso, inclusive nessa ideia de um trabalho que vai se fazendo ao longo do tempo, com muita profundidade, né, conquistando a confiança dessas pessoas e mostrando todos esses lados. Então, esse é um trabalho em que ela mostra desde o público, bom, todos esses lugares, né, que eu falei, mas o público, os caras que agenciam, o segurança,
as garotas, obviamente, os namorados das garotas, enfim, toda essa escala, essas garotas também em todos esses lugares. Então, quando eu falo que ela está fotografando atrás o behind the scenes, ela está fazendo basicamente retratos posados dessas garotas, já num outro sentido, quer dizer, às vezes pode ser essa mesma pose, mas é um outro contexto, é um contexto muito menos da objetificação, mas muito mais de valorização daquelas mulheres, meio que elas contando suas próprias histórias. Então, assim, é um trabalho que tem muitas gamas, e é assim que ela opera sempre, mostrando vários lados da mesma história, e mostrando isso com profundidade, investigando, né? E esse trabalho fala bem disso. No primeiro ano ela só consegue fotografar fora, depois ela consegue entrar. Mulheres eram proibidas de entrar. E no terceiro ano ela tá lá no camarim. Aqui eu trouxe um recorte, trouxe pouca coisa de cada ensaio, porque queria mostrar mais diversidade. Aqui já é na Nicarágua, ela fotografa algumas guerras civis na América Central e os seus desdobramentos por décadas. E aqui mais um exemplo. Então, ela fotografa desde o cotidiano até os guerrilheiros, né, os rebeldes, mas também o exército. Então, ela está mostrando um pouco de todos esses desdobramentos, né. Esse é o trabalho que, pessoalmente, eu mais gosto dela, que chama-se Pandora Box. Ela fotografa uma casa, ou a casa de sadomasoquismo em Nova York, é uma casa de altíssimo padrão e tal. Tá misturado isso por algum motivo de erro. Voltamos para Nicarágua. Mas, enfim, vejam Dona Susan. Tem um texto que eu escrevi sobre ela há alguns anos, está no meu blog, e eu vou mandar para vocês. Vai estar lá também no conteúdo complementar. E aí conta da carreira dela, dos trabalhos principais. Esse é Eugene Richards, também documentarista, também ativo até hoje, também projetos de longo prazo, e, bom, muito intensos, muito dramáticos, muito... Mas não dramáticos não é drama mexicano gratuito, é porque as histórias têm suas profundidades. Tem um cara que consegue ter uma aproximação extrema com as coisas que estão acontecendo, fisicamente, né? E isso transparece, assim, tem hora que vocês vão ver coisas muito intensas e ele tá ali em cima da ação. E em paralelo ele tem uma composição bem complexa e tudo isso amarrado, tudo isso funcionando em consonância. Uma característica também é que raramente ele tem uma linha do horizonte reta, tá? O mundo dele está sempre em vertigem. Isso não é o caso, mas ele fez um trabalho também agora durante a Covid. Acompanhar o Instagram dele vai ver. É um trabalho que ele fez com veteranos de guerra do Iraque, que tinham sofrido mutilações, e um trabalho bem pesado, chama-se Guerra é Pessoal. Conta um pouco de como é essa vida, esse regresso na família, né?
montou também um trabalho sobre a morte da mulher, a primeira esposa dele, que morreu de câncer. E aí tem todo esse arco dramático dela, uma figura super cheia de vida e essa vida que é esvaziada dela. História muito densa também. E eu trouxe algumas coisas só para a gente fechar dele, que são trabalhos comerciais de propaganda mesmo. E uma coisa que, sim, no Brasil é extremamente raro, mas lá fora ainda rola um pouco, são propagandas em que ele é contratado para fazer propaganda, mas com a linguagem dele, que vocês viram até agora, a serviço de vender café e outras coisas mais. Tênis. Cerveja. Whisky. Canal de notícia. Bem, os últimos nomes aqui de hoje são fotógrafos que estão ligados a um campo da arte, quer dizer, fazem porque fazem, não fazem para atender nenhuma demanda. Trabalho totalmente autoral e que, de fato, na verdade, está correndo no campo da arte, do mercado da arte. Na semana passada a gente viu a Cindy Sherman, que está nesse contexto, e que eu falei que tem algumas das fotos mais caras do mundo. A gente já tinha visto lá o Andreas Gursky, e esse figura aqui tem algumas das outras mais caras do mundo. Chama-se Jeff Wall, é um canadense. Como vocês estão vendo, as imagens dele são de larga escala, e ele fotografa ou cria imagens que têm um sentido de serem cenas muito cotidianas, mas não só no sentido dessa fotografia de rua, né, da coisa que está acontecendo ali, mas de como se fossem coisas que acontecem naturalmente. E às vezes ele até fotografa nessa ideia mais documental, quer dizer, que passa ali e registra, mas esses são casos bastante raros. Normalmente o que acontece é que ele recria essas cenas, quer dizer, ou ele recria de situações em que ele viu uma coisa acontecendo, possivelmente ele até fotografa um rascunho do mundo real, e depois ele remonta isso, ou é parte totalmente da imaginação dele, ou de alguma referência que ele tem. E aí ele remonta isso. Então ele remonta cinematograficamente, como a gente já viu lá o Alex Prager, monta cenário, escolhe locação, vem ator, vem direção de arte, e aí vem iluminação, e aí ele fotografa. Ele diz que ele gosta de fazer essas remontagens, e muitas vezes ainda vem depois Photoshop para ou ajustes, ou enfim, acabamento, ou coisas que não dava para remontar, que vocês vão ver, por exemplo, exemplos aqui. E, enfim, às vezes muitas camadas, muitos layers, muito Photoshop, uma coisa bem assim, de recriar sonhos, às vezes é menos, tudo muito depende do que precisa. Eu gosto disso no trabalho dele, porque você nunca percebe, não é que é uma coisa que você fala, isso aí é computador. Não. São cenas. E, enfim. E acho que todos esses recursos vêm para chegar num resultado que ele gostaria, o que ele imaginaria. Mas eu acho interessante como ele... Bom, aí por que ele escolhe, né, operar dessa forma? Porque ele é um cara extremamente controlador, ele é um diretor que quer ter tudo na mão dele, assim, desde, enfim, os mínimos detalhes das cenas dele. Então as cenas dele precisam ser vistas naquela escala gigante que eu mostrei na primeira imagem dele, porque você precisa investigar cada detalhe, porque os detalhes compõem todas essas cenas, até... Enfim, e aí o controle dele até na mise-en-scène, né, de como a dinâmica das pessoas nessa cena, da ação delas, justamente, que é um pouco essa questão
do movimento, né, de como elas interagem, o jogo de cena, e eventualmente também essa questão do controle no sentido do estúdio, quer dizer, vocês vão ver uma foto aqui que é uma fachada de balada, que ele falou, daria para eu fazer essa balada? Dava, mas a rua era tão bagunçada que eu preferia reconstruir isso tudo e ficar aqui no meu tempo fazendo as coisas do meu jeito. Então, ele tem essa coisa do controle mesmo. Essa é uma das poucas imagens que, pelo que eu já vi ele falando, é uma coisa documental, assim, ele estava lá no museu, isso aconteceu, ele clicou e pronto. Mas percebam como elas parecem ter a mesma natureza, quer dizer, essa daqui que é toda dirigida, ela tem o mesmo clima dessa daqui, né? Então, quer dizer, no final das contas, ele sempre chega nesse lugar da espontaneidade. Essa também é toda criada. Ele tem um galpão onde ele cria, às vezes, esses cenários, né? Cenografias. Então, aqui ele criou essa casa de 2 andares, tal, e aí ele recriou porque essa imagem veio para ele de um amigo policial que mostrou uma cena de crime. Obviamente ele não tinha como fotografar uma cena de crime, porque, enfim, era proibido. E aí ele recriou exatamente como era, a partir dessa primeira imagem. E dirigiu as situações. Tem um contexto também daquela ideia de que as imagens dele propõem muitas vezes um antes ou um depois, né? Tem esse tempo meio suspenso de alguma forma, ou esse interim. Essa é a balada que eu falei que ele recriou. Pensem que tudo isso é recriado. E que todas essas pessoas estão sendo dirigidas para fazerem exatamente o que elas estão fazendo. O cara vendendo flores. O cara que tá bêbado, mas não tá bêbado. A mulher que tá chegando na balada. Quem já tá indo na balada. Quem tá comendo aquele hot dog na frente. Tudo isso é controlado. Essa é uma imagem que ele passou, viu esse lugar, fez as fotos de referência e recriou. E segundo ele, isso não era uma coisa tão difícil, então ele resolveu fazer. Cada papelzinho e cigarrinho nesse chão foi devidamente colocado ou inserido digitalmente. Gabriel, vamos lá. Esse trabalho me lembrou o trabalho de uma fotógrafa que eu não me lembro o nome agora, mas ela fez uma série sobre a Guerra do Vietnã nas casas americanas. Não sei se você viu isso. Não tô lembrando de cabeça, não. Não sei Vou se eu já mandar vi depois. também. O conceito dela era que enquanto o povo vietnamita estava sendo massacrado, as casas americanas estavam em paz, com as pessoas confortáveis, nas suas salas, enfim. E aí ela pegou algumas fotografias da Guerra do Vietnã e fez uma colagem em casas americanas. Então, essas cenas da guerra interagem com as salas, as cozinhas, é uma parada muito foda. Eu acho que eu nunca vi, cara, porque é uma coisa tão. É um tema tão maluco, assim, tão uma parte que eu acho que eu me lembraria. Não me lembro Eu de vou ter pesquisar visto. aqui, eu esqueci o nome dela e vou mandar no grupo depois, mas me lembra um pouco, assim, pela questão de recriar cenários, enfim. Pô, manda sim, porque eu vou querer saber. Parece muito interessante. Cara, é incrível. Eu acho que ela publicou um livro, inclusive, sobre o tema. Eu vou procurar aqui pós-aula e mando para vocês. Massa. Essa foto tá repetida. Ó, aqui é uma foto que tem uma referência bem clara do. Como é que é o nome desse pintor japonês? Bom, a pintura tá aqui na sequência. Hokusai? Hokusawa, é. E aí ele recria essa foto no final, porque ele queria fazer essa foto.
De alguma forma também, claro, ele atualiza as questões, os personagens, enfim, o contexto, né? Então são os trabalhadores de escritório, né, tendo seus papéis todos voados. E aqui é um pouco do making off de como ele fez. E essa é uma imagem que também tem várias inserções para chegar no final. Um plano também de construção. Então, um trabalho que às vezes ele vai, né, assim, mais complexo. Dependendo da ideia dele, ele resolve mais ou menos complexamente. E a gente fecha hoje com outro exemplo que opera cinematograficamente, né? Monta seus cenários, muitas coisas vocês vão ver são cenários mesmo, não existem, ou fecha a rua, toda aquela galera. Ele funciona muito como um diretor, nem opera a câmera, aqui ele está do lado da câmera, mas ele tem uma pessoa só para operar a câmera, ele só dá o ação, as coisas acontecem, e aí tem um momento do clipe. E ele chama também. Chama-se Gregory Crewdson. Também expõe as imagens numa escala super grande. E, bom, vou mostrar um panorama aqui de coisas mais abertas até um mais fechado, porque é justamente isso, assim, ele às vezes imagina ruas mesmo, dinâmicas mais amplas, e às vezes ele é uma coisa de uma sala, como a gente vai chegar, e aí essa logística cinematográfica. Então aqui, por exemplo, que é uma rua, vem alguém que tem a função de, que chama-se produtor de locação, que fala, cidadezinhas com essa característica que você quer, tem essa aqui é a mais fácil, ou sei lá, né, mais tranquila pra gente parar. Enfim, aí ele vai lá, não, mas essa arquitetura não rola. Enfim, todo um estudo, escolhe o lugar, vem nesse caso tinha esse fator neve, então espera o dia de neve, vem os atores, vem os carros para a cidade, para o semáforo na cor que quer. Cada uma dessas micro pessoas está posicionada milimetricamente, cada uma dessas luzes pela cidade está, cada um desses carros, tudo que vocês veem é milimetricamente decidido, escolhido e posicionado e dirigido. Porque, nesse caso, vocês veem que também tem uma ação, tem uma coisa acontecendo que ele... Na verdade, até em comparação com o Jeff Wall, que a gente viu antes, é até mais estático, quer dizer, as pessoas estão mais suspensas também. Tem ainda mais essa situação, essa ideia do tempo suspenso mesmo, assim, que também projeta uma coisa do antes e do depois, mas é um tempo meio parado, assim, meio congelado. Mas, obviamente, tem uma direção para onde essas pessoas deveriam estar, o que fariam e tal. E aí eu estou começando com esses planos mais altos e mais amplos, né? Porque aqui essa câmera dele está no que a gente chama de grua, que é basicamente um guindaste que levanta a sua câmera super alto. Então, assim, esse é o cara que faz a foto com um megafone na mão. E também, obviamente, muitas delas passam por manipulações digitais, não só pelo acabamento estético, mas por inserção de coisas ou remoção de coisas. Assim, é o cara que fica pegando grama na pinça. Faz chover, né? Vocês não acham que essa chuva aqui tá caindo, né? De Deus.
No caso dele, pensando nesse sentido cinematográfico, tem uma outra questão que é uma questão meio de gênero também, né? No sentido que essas fotos, elas parecem meio ou um suspense, ou até, às vezes, uma coisa da ficção científica. Eu acho que eu não trouxe aqui, mas tem umas que dão a entender uma coisa de ET. Tem esse lado também de gênero dele. Aí a gente vai entrando para essas imagens internas. Isso aqui, com certeza, é um cenário, tá, gente? Essa casa não existe. E aí tem também, acho que esse tempo suspenso dessas pessoas, assim como na Alex Prager tinha uma coisa do psicológico, né? Tem uma questão meio existencialista deles, né? Desse para onde vão, de onde vieram, que crise é essa que esses personagens estão passando. Acho interessante como ele localiza a câmera, porque são pontos de vista que sempre sugerem muito mais do que o ponto focal da imagem, né? Ou seja, o ponto de, não só de onde o foco em si está, porque também tem uma sensação meio hiperfocal, de que tudo está nítido, mas de que tem, obviamente, um lugar onde a atenção é concentrada pela iluminação e tudo mais, pela direção, o jogo de cena. Mas, assim, você sempre tem também pontos de vista que vão sendo jogados meio que quebrados. Assim. Primeiro que ele nunca olha chapado no lugar, numa parede. Ele está sempre em perspectiva. E tem sempre essas janelas, essas portas, esses outros pontos de luzes e de objetos, de coisinhas que vão desdobrando a história para você também ir ampliando essa sua investigação. Então, são imagens que vão pedindo por essa atenção minuciosa do espectador. Aqui tem um fator interessante dessa questão cenográfica, que ele construiu essa casa onde essa mulher ela está apoiada contra o chão. Não é que ele inundou 40, 50 centímetros da casa. Ele construiu uma casa onde essa mesa praticamente não tem pé. Esse sofá tem só aí uns 5 centímetros para baixo, entendeu? Para que ele precisasse encher com menos água e não ter que suspender a mulher está já, em vez de parecer que ela está boiando, ela está apoiada contra o chão mesmo. Também é interessante esses recursos da mentira para contar a história que você quer. Aí ele tem essa série que parece que sempre que a pessoa ou está enterrando ou vai desenterrar uma pessoa morta. E, bom, é isso, né? Tem a ver com essa questão desse tempo meio suspenso, desse existencialismo, desse conflito que as personagens meio que ficam colocadas. Essa que eu acho que parece que a mulher tá vendo uma nave de ET. Mas não é essa, não. Essa parece que ela tá vendo, mas tem uma que tem um foco realmente como se fosse aquela abdução. Eu acho que não tá aqui, mas que eu já vi. Essa também, com certeza, tá com o marido embaixo do tapete. Bem, amigos da rede fotográfica, esse foi o nosso percurso, bem longo, né? Desse cinema científico para esse cinema de gênero. E
essas diversas formas de perceber o movimento, o gesto, a expressão e as interações entre as pessoas.